Olá, queridos alunos, sou a professora Nilson, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Vamos falar hoje aí das pirâmides. Estamos aí numa sequência de vídeos sobre geometria espacial. Então vamos lá. Vamos ver aqui as nossas definições de pirâmides. Olha o conceito, né? Se a gente pegar um plano no espaço, desenhar um polígono nesse plano, né? E um vértice no espaço, e se nós unirmos todos os segmentos do vértice até o polígono desse plano, né? Vamos girar aqui, ó, o plano, vamos ver aqui o polígono. Então, nós vamos ter um sólido chamado de pirâmide, né? Que é esse sólido aqui, ó, esse sólido. Dependendo aí do tamanho da base ou das arestas da base, eu vou ter os diversos tipos de pirâmide. Vamos ver os elementos? Vamos lá. Vamos lá. O que nós temos na pirâmide? Nós temos a base, né, que é esse polígono aqui. Ó, aqui embaixo, ó, temos a base da nossa pirâmide. Nós temos o vértice esse aqui, né, esse pontinho aqui. Nós temos aqui as faces laterais, que são triangulares, né, são esses triângulos, ó, né? Temos a aresta da base, que são esses segmentos da base, aqui ó, BC, CD e assim por diante. Temos as arestas laterais, que é o segmento que vai do vértice até o vértice aqui na base, né? Nós vamos ter a aresta lateral, em verde aqui. Nós vamos ter a altura, que é justamente a distância desse ponto aqui, perpendicular, até aqui o plano. Então, nós vamos ter a altura, vamos chamar aqui de H, né? Nessa altura. Então, eu reconheço aqui, ó, a nossa pirâmide, nosso sólido geométrico chamado de pirâmide. Vamos ver a classificação? Ó, eu vou classificar a pirâmide de acordo, né, com o número de lados da base, no caso das arestas da base, né? Vai me dar o nome da classificação da minha pirâmide. Também nós vamos ver aqui em relação ao vértice, né? Se ela é uma pirâmide oblíqua ou se ela é uma pirâmide reta. Isso aqui é uma pirâmide reta, ó. Tá aqui o vértice, coincide aqui, né, esse segmento com a altura. E aí a projeção do vértice vai exatamente no centro do polígono. Vamos ver o que acontece se a gente tirar esse vértice do centro. Olha só o que acontece quando a gente tira o vértice do centro. Ela se torna uma pirâmide oblíqua. Olha só aqui a altura é a distância do vértice ao plano, né? Então, vamos colocar ela reta, de forma reta, ó. De forma reta, a altura, o vértice, tem a projeção exatamente no centro do polígono da base. E aí, a gente dá o nome a essas pirâmides. Então, nós vamos, por exemplo... Se aqui nós temos uma pirâmide com o vértice, com a projeção do vértice exatamente no centro, a gente tem uma pirâmide que nós chamamos aí de uma pirâmide reta. Se o polígono da base tem todas as arestas medindo de forma igual, então nós temos aqui uma pirâmide reta e irregular, né? Então, me dá aqui o nome dessa pirâmide. Vamos ver aqui alguns elementos? Vamos lá. Eu trouxe aqui, nós temos aqui 3 pirâmides. Vamos ver aqui os nomes dessas pirâmides. Temos a pirâmide triangular, a retangular e a pirâmide hexagonal. Vamos olhar de outra forma? Vamos olhar a base. A base vai me dar o nome, né? Então, olha só. Uma pirâmide triangular, uma pirâmide hexagonal, essa aqui, ó, né? Hexagonal. E nós temos a pirâmide, aqui, ó, a pirâmide, ó, embaixo, ó, é um quadrilátero, a base, né? Então, nós temos uma pirâmide quadrangular, né? Uma pirâmide quadrangular. Dependendo aqui da base, eu vou ter o nome da minha pirâmide, né? Então, vamos observar aqui, ó, os nossos sólidos geométricos, né? Os nossos sólidos, as nossas pirâmides,
Vamos observar aqui em relação à área. A pirâmide, assim como o prisma, ela tem suas particularidades em questão de área e de volume, né? A gente só vai calcular aí a área total também, vai depender muito do polígono da base. Se o polígono é hexagonal, se ele é quadrangular, se ele é triangular. Então, a área da superfície ela vai ter algumas estruturas, né? A fórmula vai depender da base. Por exemplo, quando a gente planifica a nossa área da pirâmide, ou seja, como se a gente abrisse uma caixinha, nós temos a área de superfície, né? Então, vai depender muito do caso aí da nossa base, né? Então, olha só, nesse caso aqui, olha, eu tenho uma pirâmide. Nesse caso, eu tenho uma pirâmide que a base dela é um triângulo, né? E como sendo base um triângulo, ela tem três faces laterais. Três faces laterais, né? Nossa pirâmide, três faces laterais. Certo? E aí, para a gente calcular a área, se a minha pirâmide for regular, a gente calcula a área da base e calcula a área das faces laterais, né? No caso aqui nós temos três faces laterais e vamos observar também em relação a alguns elementos da face, tá? As faces. Vamos observar os elementos aqui. O que a gente pode encontrar também na pirâmide, além dos vértices e das arestas? Nós podemos encontrar numa pirâmide o apótema da pirâmide. O que seria esse apótema da pirâmide? Ele corresponde, por exemplo, se a gente olhar para o lado aqui, né, da nossa pirâmide, nós vamos ter a face, e ele vai corresponder a esse segmento que vai do vértice até o ponto médio da face. Então, aqui é chamado de apótema da pirâmide, né? Então, nós temos aqui, ó, corresponde à altura de qualquer um dos triângulos isósceles das faces laterais, né? Então, a gente geralmente representa o apótema da pirâmide pela letra G. Pela letra G. Então, olha só, qual seria o apótema aqui? Esse segmento aqui, ó, que é a altura de uma face, que é a altura da face, né? O apótema da base. O apótema da base é a distância de qualquer um dos lados aqui, ó, em relação ao centro. Olha aqui, ó, daqui esse verde, ó, em relação ao centro. Então, tem esse segmento que vai exatamente do centro até aqui, ó, do outro lado da aresta da base. Então, nós temos o apótema da base. Temos um raio também, o raio da base, que corresponde à distância aqui entre os vértices, um desses vértices, né, e o centro. Aqui, ó, esse Rzinho aqui, né? Esse em azul. É o raio da base. Por que a gente tem que observar esses elementos aqui da pirâmide? Se a gente observar aqui, ó, eu tenho um triângulo, né? A gente pode tirar um triângulo aqui dentro dessa pirâmide, que não é igual à face lateral, mas é um triângulo imaginário, que vai pegar a altura, que vai pegar o apótema da base, o AM, e vai pegar também o apótema da pirâmide. Então, eu vou ter um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, a gente pode usar aqui o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa vem ser aqui o rosa, né? Ou seja, o apótema da pirâmide, e os catetos aqui, o apótema da base e a altura. Isso também pode ocorrer como sendo, você vai poder utilizar em questões que vão surgindo, pedindo a altura, ou então a apótema da base, ou então a apótema da pirâmide, né? Assim também como aparece esse outro triângulo aqui, ó, onde nós temos a altura, o raio da base e nós temos a aresta lateral. Também temos esse outro triângulo aqui, ó, né? Então, pode ser pedido numa questão a altura e ele te dá o raio da base e te dá a aresta. Ou então ele pode pedir a aresta da lateral e ele te dá a altura da pirâmide e ele te dá o raio. Então são situações que a gente precisa ficar tão atento que podem surgir questões envolvendo esses elementos em relação ao apótema da pirâmide, ao apótema da base e o raio da base, né? Então eu tenho que visualizar esses triângulos aqui, certo? Não só a parte de área e volume. Bem, o volume da pirâmide. O volume da pirâmide
ele é 3 vezes o volume, vamos dizer assim, de um prisma. Então, nós vamos ter aqui, ó, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, esse é o cálculo que nós podemos fazer, ó, para montar o volume da pirâmide. Então, nós vamos ter ele tirado aqui, ó, do prisma, que é área da base vezes a altura, dividido em 3, olha só, né? Dividido em 3. Então, a gente tem o volume de uma pirâmide. Observando, gente, lembrando, tá? Quando a gente está calculando o volume, nós estamos calculando todos os pontos desse sólido geométrico, os pontos internos e os pontos externos, né, que fazem parte aí da nossa pirâmide. E o tronco da pirâmide? Nós vamos ter aqui, por exemplo, 2 planos, né, onde esse plano beta, ele pode interceptar a pirâmide, ele corta aqui, ó, e aí ele faz essa, vamos dizer assim, ele vai separar essa pirâmide, né? Tem aqui essa parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo aqui, ó, ela é chamada de tronco da pirâmide, tá? Ou seja, são esses elementos aqui, esses segmentos que vão dos pontos desse plano que intersectou, fez uma interseção, né? Aqui na pirâmide, e aí nós vamos ter o tronco da pirâmide, né? Se a gente quiser calcular o volume, a gente pode, se a gente tiver o volume total da pirâmide, a gente pode tirar o volume, essa pirâmidezinha pequenininha que vai surgir, e aí a gente tem o volume do tronco. Ou então você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, volume total, a altura total, né, vezes 1/3, né, 1/3 aqui da área da base mais raiz quadrada da base maior e da base menor que surge, né, mais a área da base menor. Então, essa aqui seria uma fórmula deduzida aqui para a gente encontrar o volume de um tronco da pirâmide, né? Então, observe o seguinte, ó, o ideal é a gente observar cada detalhe, né, da nossa pirâmide para a gente obter o tronco. Esse é nosso objetivo, observar cada detalhe, né? Então, fiquem atentos aí para os nossos exemplos depois, para a gente trabalhar com área, superfície, cálculo de apótemas e altura da pirâmide, certo? Eu te espero aí nas próximas aulas sobre pirâmides. Tchau, tchau!